Olá, vamos para mais uma aula nossa de redação de português. Hoje nós vamos estar estudando sobre paradoxo, personificação e coesão sequencial. Vamos lá? Personificação, essa figura de pensamento, certo? É uma figura de pensamento que ela consiste na atribuição de características humanas a outros animais e ou objetos inanimados. Assim, essa figura de linguagem ela vai consistir em atribuir esses seres inanimados ou também irracionais, né, a ações e qualidades e sentimentos próprios de seres humanos, certo? Olha os exemplos. O tempo voa, certo? O vento grita e eu me calo. O passarinho cantou a manhã toda. Então, aí a gente vê que houve a atribuição, né, desses seres inanimados, dessas ações ou dessas qualidades e sentimentos próprios dos seres humanos, ok? Agora, já o paradoxo, ela é uma figura de linguagem, né, e de pensamento também, que é uma oposição entre termos para contribuir uma ideia. Assim, o paradoxo ele sugere uma proposição aparentemente absurda, a qual é o resultado da contradição. Essa figura de linguagem ela vem expressar conceitos contraditórios, certo? Para uma mesma ideia, ok? Que chega a ser absurdas, né? Criando aí a partir de um contexto de sentidos que sejam plausíveis. Exemplos. Aprender a confiar desconfiando. Quanto mais eu amo, menos eu tenho, certo? Aí a gente vê bem clara a questão da contradição de ideia em relação a uma mesma ideia. É isso. Agora falando da coesão sequencial, né? Que são a questão dos conectivos conjuncionais e relativos no processo dessa coesão sequencial que a gente vai ver. Você já sabe que o texto verbal, ele não é um amontoado de palavras, né? Ele não pode ser e não é um amontoado de palavras. As frases e os parágrafos para se promover uma coerência, para que faça sentido, é necessária uma articulação entre os elementos textuais. E nesse sentido, esses conectivos conjuncionais e relativos, ele tem um papel fundamental na construção da coesão sequencial e da coerência intencionada, né? Porque e para quem ele produz a mensagem e para quem também se produz essa mensagem. Aí a gente aí nesse sentido, a gente relembra o que a gente chama de coesão sequencial, né? Que a gente tem aqui, um texto não é um amontoado de frases, como eu já falei, e esses se conectam por meio de mecanismos que vão garantir a questão do fluxo da informação na continuidade deste texto. A coesão sequencial é assim, vamos dizer, a argamassa textual, criando os pontos de junção que vão garantir justamente que o texto não seja uma sucessão descontínua dessas frases, né? De frase. Aí, a coesão sequencial é responsável por criar as condições para a progressão textual de maneira geral, né? As flexões de tempo, de modo dos verbos, as conjunções, são os mecanismos responsáveis por essa coesão textual. Aí, ela vai ocorrer com os conectivos, as conjunções,
os pronomes relativos e preposições, por exemplo, fazem o papel de fazer a questão de ligação dos elementos linguísticos no interior dessas ditas frases. Os mecanismos de coesão são utilizados para que as partes das informações do texto possam ser articuladas e relacionadas, e dessa forma o autor do texto evita a falta de coesão, garantindo boa articulação às ideias, informações, argumentos no interior do texto e principalmente a coerência textual, né? Aqui a gente tem a questão dos exemplos. A sexualidade ainda é um tabu. Por isso, algumas pessoas sentem vergonha do próprio corpo. Tá vendo a questão do por isso? Vamos lá. A cultura brasileira é um resultado da miscigenação de imigrantes de diversas origens. No entanto, percebe-se ainda a persistência do preconceito diante das religiões não europeias. Pode-se não concordar com opiniões contrárias, desde que se respeite a diversos pontos de vista. Então, essas conjunções, essas preposições que estão aí, né, explícitas aí em vermelho, estão querendo fazer o quê? Estão dando continuidade ao processo da coerência, né? Do processo da coerência do texto que está sendo lido, certo? Aí, elementos coesivos sequenciais podem ser adição e inclusão. Além disso, também vale lembrar pois, outro sim, agora, de modo em geral, e assim por diante. Também pode ser de oposição, embora, não obstante, entretanto, mas, no entanto, porém, ao contrário, certo? De afirmação e igualdade. Felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, certo? Ou seja, são esses elementos aqui que vocês necessitam saber, né? Para que possam dar continuidade, coesão e leveza aos textos que vocês irão escrever, certo? Temos mais, de exclusão, somente, só, sequer, se não, exceto, excluindo, tão somente, apenas, e enumeração. Em primeiro lugar, a princípio, também temos explicação, como se nota, com efeito, como vimos, portanto, pois é óbvio, e assim vai. Conclusão, em suma, por conseguinte, portanto, em outra análise, por fim, finalmente, certo? Continuação, em seguida, depois, no geral, em termos gerais, por sua vez, outro sim, certo? Então, a gente estudou e vimos sobre a coesão textual sequencial, o quanto ela é importante para que realmente dê sequência no sentido do texto, certo?